Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal Crie Seus Jogos Academy, o canal vinculado ao portal crieseusjogos.com.br. Antes de tudo, já peço que você deixe o seu gostei e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos que têm interesse em aprender programação de jogos. Nesta aula de número 6, estaremos vendo um pouco sobre estruturas de repetição, mais especificamente veremos sobre for e for each. Bom, podemos definir estruturas de repetição como laços ou loops em inglês, como preferir. A estrutura de repetição executa uma repetição de um conjunto de instruções, enquanto uma determinada condição é verdadeira. E para ser mais específico, começaremos a ver pelo for, tá? O for, ele é muito útil quando você se sabe quantas vezes a repetição deverá ser executada. Então, basicamente, aqui nós temos a estrutura do for, tá? O for, a gente declara ele chamando o próprio nome do for e abrindo e fechando parênteses e abrindo e fechando colchetes. Dentro dos parênteses, a gente separa três valores, sendo o primeiro valor um valor inicial, o valor do meio uma condição final e o último valor, né, o terceiro valor, o valor de incremento. Então, esses três valores têm que obrigatoriamente coexistirem dentro do nosso for assim que a gente declara ele. Tá? E dentro dos colchetes a gente coloca as instruções. Então, de acordo com o que a gente quer condicionar aqui, a gente vai realizar as instruções um número X de vezes. Então, para a gente ter mais uma noção visual, a gente pode colocar mais ou menos na prática aqui. Tá? Então, a gente tem uma variável inteira declarada com o valor 3, recebendo o valor 3. O nome dessa variável é contador, né? Beleza. E aí a gente declarou um for. Esse for, conforme a gente viu na tela passada, ele tem que ter três valores. Um valor inicial, uma condição final e um valor de incremento. Nesse nosso exemplo aqui, o valor inicial será uma variável com o nome i do tipo inteiro, recebendo o valor 0. Então, basicamente, o nosso valor inicial é 0, tá? Porque o i, como a gente está declarando ele agora, ele vai ter o valor de 0 e a gente está atribuindo 0 a ele. Como condição final, a gente está condicionando o seguinte: enquanto o i for menor do que contador é a nossa variável que está ali em cima, o i vai ser incrementado. Tá? Esse sinal entre o i e o contador é um sinal que indica que o i é menor que o contador, aliás. Então, enquanto i for menor do que contador, a gente incrementa no i. Esse sinal, esses dois sinais de mais, quando eles estão um na frente do outro, na frente de alguma variável, tá? Eles significam incremento. Então, eles adicionam obrigatoriamente o valor de 1. Tá? Então, como que fica isso aqui na prática? Se a gente desse um play nesse for agora, nesse momento, o que aconteceria? Tá? Vamos pensar comigo aqui. A gente tem uma variável com o nome de i com valor de 0. E aí, ao ler o valor do meio, a gente pode fazer a seguinte pergunta. O i, ou melhor dizendo, 0, né? Porque o i vale 0 nesse caso. Ele é menor do que 3? Por que 3? Porque é o valor do contador. Então, a gente está dizendo o seguinte: enquanto i for menor do que 3, o i será incrementado. Tá? Então, na prática, o que vai acontecer? A gente vai executar a primeira vez esse loop e, na primeira vez, essa pergunta será feita, tá? No código. O i é menor do que o contador? O 0 é menor do que o 3? Sim, né? O 0 é menor do que 3. Então, esse for será executado uma vez. Logo, como a gente colocou um sinal de incremento no final, tá? Um valor de incremento que é esse mais, o nosso i será incrementado com o valor de 1. Logo, de 0 ele passará a valer 1. Então, o loop volta novamente para o início. Tá? Aí vai ser feita a seguinte pergunta: o i é menor do que o contador? Ou seja, 1 é menor do que 3? Sim, 1 é menor do que 3. Então, o loop será executado novamente. E aí, por fim, ele perguntará de novo: o i é menor do que 3, do que contador? Ou seja, o 2 é menor do que 3? Sim, então ele executará uma última vez. Por que ele só vai executar 3 vezes? Porque 0 é menor do que 3, 1 é menor do que 3, 2 é menor do que 3, mas 3 não é menor do que 3. 3 é igual a 3.
Então ele não vai executar daí para frente. Então, basicamente, esse nosso for seria executado 3 vezes, tá? Essa é a definição prática do for. O for each já é um recurso um pouco mais avançado, tá? Que a gente vai ver com mais detalhes mais na frente. Porém, só para a gente ter uma vaga noção de como ele funciona, ele permite que a gente execute um conjunto de comandos para um elemento presente em uma coleção. Essa coleção pode ser um array, pode ser um list, um stack, tá? A gente vai ver esses termos mais na frente. Agora não é o caso de você se preocupar com isso. Apenas entenda que a estrutura do for each é bem mais simples, tá? A gente declara o for each com apenas 2 parâmetros dentro, que é o primeiro é o tipo do elemento, então ali onde está tipo elemento, a gente coloca qual é o tipo, né, do elemento, se ele é um int, se ele é um game object, né, do que ele é, né, qual é o tipo dessa variável, e no coleção a gente coloca a coleção, né, o array, o list, o stack, né, onde está armazenado esse conjunto de dados. Após isso, as instruções serão executadas tanto quantas vezes existirem o elemento dentro do array ou da coleção, tá? Então vamos supor que eu tenho uma coleção de 5 números, tá? E aí eu execute esse for each procurando aí 5 números dentro de uma coleção que já tem 5 números. Então essas instruções seriam executadas 5 vezes. Então agora estou com o script aqui aberto no Visual Studio e nós iremos testar aqui ambos, tá? Primeiro começando pelo for. Então como a gente já viu, o for, a estrutura dele é bem simples, aliás, é um pouco mais complexa que o for each, porque exigem 3 tipos de dados. Porém, nada não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, a gente declara o nome for, tá? Abre e fecha parênteses e abre e fecha colchetes aqui. E aqui dentro a gente tem que pôr 3 tipos de dados. Então, seguindo até mesmo o exemplo que foi dado, a gente pode, por exemplo, declarar uma variável interna aqui no for, do tipo inteiro, chamada de i, que vai receber o valor de 0, tá? Aqui a gente coloca uma condição, tá? Essa condição geralmente ela sempre pega esse valor inicial aqui, tá? Essa variável inicial. Então, vamos supor que seja i menor do que 5, tá? A gente separa por ponto e vírgula e aqui a gente coloca um incremento. No caso, esse incremento aqui, a gente pode colocá-lo assim. Poderia ser um decremento também, poderia ser um menos menos, que ao invés de somar 1, ele iria diminuir 1. Ou poderia ser i mais alguma coisa, tá? Algum número, mais 1, mais 2. Opa, i igual a i mais algum número, né? Aí teria que ser assim a lógica, tá? Mas a gente pode seguir o padrão aqui do incremento por enquanto, tá? E aí, aqui dentro vem as instruções, tá? Aqui vem as instruções. Que tipo de instrução a gente pode fazer? Um debug log, tá? A gente pode debugar, por exemplo, o i, somente o i, para a gente poder ver isso aqui na prática, tá? Então pronto, aqui a gente tem uma estrutura, um laço aqui de repetição do tipo for, tá? Então a gente pode salvar esse script, vamos lá na Unity, a gente associa ele a um GameObject e vamos testar. Então vamos associá-lo aqui, tem esse GameObject que eu já usei na aula passada, vou remover esse script e vou colocar aqui esse que eu criei, chamado aula for, para essa aula, tá? E a gente pode executar e vejamos o resultado aqui no console da Unity pra gente. Olha só que legal. Ele debugou pra gente o 0, 1, 2, 3 e 4, né? Por que que isso aconteceu? Vamos lá. Porque eu disse aqui na condição, enquanto i for menor do que 5. Então, na prática, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 e 4 são menor do que 5. Por isso que só foi debugado esses 5 números. Isso mesmo, 5 números. Por que 5 números? Porque o 0 também é um número, né? E geralmente, de modo geral, o 0 sempre é o primeiro número na programação, tá? Não é 1, conforme a gente está até meio que acostumado aí, né? Mas na programação a gente começa do zero basicamente todas as contagens, tá? Então beleza, aqui a gente viu o for em execução. Ao invés de 5, poderia muito bem ser uma variável, por exemplo, uma variável pública, int, tá? Contador, e aqui a gente passaria o próprio contador. A gente pode salvar isso aqui,
vir aqui na Unity. Agora a variável pública vai aparecer aqui para mim no editor, no inspector aqui. Deixa só o script processar. E aqui eu posso pôr um valor. Então, por exemplo, se eu botar 10, vou até apagar esse console aqui. Olha só, vamos ver o que ele vai debugar para a gente. Olha lá, debugou 10 números começando do 0 e indo até o 9, né? Lembrando que não vai até o 10 porque a gente colocou uma regra de menor do que 10. Agora, se a gente colocasse aqui menor ou igual a 10, a gente pode salvar isso aqui e vamos testar novamente. Agora perceba o que vai acontecer. Coloquei menor ou igual a 10. Agora debugou para a gente 11 números, sendo que o 10 apareceu. Tá? Por que o 10 apareceu agora? Porque a gente utilizou o menor ou igual a 10. Então, enquanto o i for menor ou igual ao contador, o número, o laço será executado, aliás. E por que apareceu o número lá no meu console? Porque a gente está debugando o i. E o i, ele sempre é incrementado toda vez que esse laço é rodado. Então, o valor do i é alterado aqui internamente, tá? Somente dentro do for, tá ok? Então, beleza. Aqui eu poderia usar também o sinal de maior ou igual, tá? Então, lembrando aí da sua época de jardim de infância da escola, né? Sinal de maior, de menor, no caso aqui, menor em direção ao i, né? O i em direção ao contador, o i maior do que o contador, maior ou igual e menor ou igual. E ainda poderia ser igual, tá? A gente pode trabalhar com igual. O igual na programação não é só um sinal de igual. Um sinal de igual a gente está atribuindo. É como se eu estivesse dizendo que o i recebe o contador. Não é isso. A gente quer comparar se o i é realmente um número igual ao número do contador, tá? Ok, aqui a gente viu. Agora, a gente vai ver aqui o for each, tá? O for each é um pouquinho mais complexo. Não a estrutura dele em si, mas a ideia de como funciona uma coleção. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver depois, tá? Mas eu vou criar aqui uma coleção, na verdade um array de números inteiros. Não se preocupe com a teoria por enquanto disso. Apenas entenda que uma coleção, nesse caso aqui mais especificamente um array, a gente pode armazenar diversos valores de inteiros. Então eu posso criar um array aqui. Para a gente criar um array a gente coloca, abre e fecha chaves aqui. Passa um nome para esse array. Por exemplo, esse nome pode ser array int, tá? E aqui a gente pode passar valores para esse array. Faltou aqui os colchetes. Tem que abrir e fechar colchetes dentro dos números do array. Então, aqui aqui é como se a gente estivesse armazenando esses 5 valores numéricos dentro dessa variável aqui, vamos dizer assim. A gente pode tornar isso aqui público para ficar mais visível. Tá? Então, esse array está armazenando 5 valores, que é o número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, agora a gente vai ler esse array através do for each. Poderia ser feito através do for? Poderia também, mas a gente vai utilizar o for each para isso. Então, a gente vai chamar aqui o for each, a estrutura dele é bem básica. Vamos abrir aqui e fechar colchete, parêntese. Aqui dentro a gente vai colocar o tipo da variável, que é uma variável int. Tá? A gente passa um nome aqui para a gente testar, por exemplo, valor in array int. Tá? E aí a gente pode debugar esse valor para a gente ver o que vai acontecer. Tá? Eu vou comentar essa linha aqui, ó. Tá? Quando a gente coloca 2 traços antes do código, a gente comenta, então o compilador não vai ler esse trecho aqui. Vou comentar e deixar só esse for each válido. Vou salvar e vou aqui na Unity, vamos esperar ela processar para a gente testar. Tá, vamos lá. Olha só, apareceu aqui para a gente um array int. Se eu abrir, olha só, ele mostra que é um array de 5 elementos, né, de tamanho 5, com o valor 1 no elemento 0, o valor 2 no elemento 1 e assim por diante. Deixa eu apagar isso aqui. Se a gente testar, vamos ver o que a Unity vai debugar para a gente. Olha só, ela debugou 1, 2, 3, 4 e 5. Por que ela debugou 1, 2, 3, 4 e 5? Porque aqui a gente nada mais está fazendo do que ler cada valor que está dentro desse array. Então o for each ele funciona identicamente ao for. A diferença é que ele só funciona para a coleção. Então o array é uma coleção, ele está guardando aqui vários valores inteiros. Tá? E aqui a gente está fazendo
essa leitura desses valores inteiros através dessa variável local do for each chamada valor. Tá? Então, a gente declarou ela só vale aqui dentro do for, a gente declarou ela aqui logo na declaração do for each. Então a gente está dizendo que o valor recebe o valor do array int. Então ele vai ser executado 5 vezes porque existem 5 valores. Se aqui tivesse 1000, ele seria executado 1000 vezes. Tá? Então esse é o funcionamento do nosso for each. Tá? É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e entendido essa aula. Vou deixar um PDFzinho como material complementar dessa aula na descrição desse vídeo. E não esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Envie para todo mundo que você quer que vire um grande desenvolvedor de jogos assim como você. Tá bom? A gente está cada vez mais aprofundando no assunto aí. Então, até mais.